Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche foi um filósofo prussiano. Em sua época, suas obras não geraram muita repercussão por conta do seu teor complexo e de difícil compreensão. Com o passar do tempo, Friedrich Nietzsche foi cada vez mais reconhecido e interpretado pelas gerações subsequentes. Assim, hoje em dia, se tornando um dos filósofos mais famosos tanto dentro da academia quanto fora da academia. Assim como Dinamite, Friedrich Nietzsche veio para destruir os valores e os ídolos que impedem as pessoas de chegarem a novas ideias. Como por exemplo, aconteceu por muito tempo com Aristóteles, que, tanto na questão biológica e física, foi por muito tempo seguida e atrapalhava na construção de novas verdades. Dessa filosofia que surge uma das principais frases de Friedrich Nietzsche: "Eu não sou um homem, eu sou o dinamite". Em suas obras ele afirma muito sobre o destruir e o criticar para construir algo novo, para construir algo melhor. O filósofo prussiano entrou em contato pela primeira vez com as obras de Schopenhauer quando ele se mudou para a Universidade de Leipzig. Nesse momento ele foi um momento de aprendizado onde ele obteve muita experiência sobre filosofia. E algumas ideias da filosofia dele se seguiram a partir desses ideais de Schopenhauer, como por exemplo a ideia da vontade, que é a força que impulsiona os seres, e as críticas a Kant e ao idealismo alemão. Com o passar do tempo, é claro, ele começou a enxergar a filosofia de Schopenhauer como uma filosofia negativa, uma filosofia que nega a vida. Nietzsche trabalhou com a filologia. Por conta desse trabalho dele, ele teve muito contato com obras gregas e de várias civilizações antigas. Esse contato que ele teve com essas obras, com esse conjunto de escrituras que ele traduzia, ele reinterpretava, ele conseguiu construir uma filosofia muito forte, ou criticando ou mesmo usando como construção de sua filosofia. Quando você lê Nietzsche, você começa a entender um ponto de vista que ele segue. Mas logo após você já começa a achar que ele segue um outro ponto de vista que é totalmente ao contrário. Isso também é uma coisa que dificulta muito a leitura de Nietzsche. Essa questão dele apresentar várias perspectivas ao mesmo tempo. Mas é feito de propósito, para que a pessoa se apresente várias faces do problema, para que assim possa gerar uma interpretação que leve a uma verdade para a pessoa. Para ele, você primeiro encontra a conclusão, depois de encontrar a conclusão, você vai atrás das justificativas. Essa teoria ficou conhecida como vontade de verdade. Quando uma pessoa consegue encontrar uma verdade que ela mesma encontra de forma própria ou induzida, essa pessoa consegue encontrar um conforto. Ela consegue ordenar o mundo que está ao redor dela. Assim, dominando o mundo, você se sente acolhido e se sente como dominador do mundo. Os impulsos apolíneo e dionisíaco, que foram apresentados na obra Nascimento da Tragédia, representam respectivamente a racionalidade, a harmonia, o ânimo da forma e da estrutura. Já o dionisíaco representa a desordem, a racionalidade, o ânimo da energia vital e do caos. Para ele, os gregos eles estavam numa balança equilibrada entre o dionisíaco e o apolíneo. Então a arte deles era uma arte muito equilibrada. Já a sociedade atual pendeu muito para o lado apolíneo. Isso é uma coisa ruim, segundo Nietzsche. É um desequilíbrio entre a parte do apolíneo e do dionisíaco, que não se encontrava nas sociedades gregas. Criticou muito Sócrates pelo caráter de buscar as verdades do mundo por meio da razão, assim abandonando os sentimentos, os prazeres, as paixões. Para ele, Sócrates foi um tolo quando aceitou a condenação de ingerir cicuta para dar fim à sua vida.
fazendo essa ingestão cicuta em vez de fugir, ele abandonou a única certeza que ele tinha, que era o mundo real, o mundo sensível que temos, por uma crença sem nenhum embasamento, que seria a vida após a morte. Ele também critica muito o aluno de Sócrates, Platão, por conta de essa questão das teorias dele de separação do mundo, desse mundo sensível e inteligível. Para Nietzsche, é a pura negação da vida. Deus está morto, Deus permanece morto e nós o matamos. Nessa frase, Nietzsche quer dizer o quê? Quer dizer que após o iluminismo, com o enfraquecimento da igreja, a população deixou de ter uma verdade absoluta, porque a religião dá uma certa comodidade para as pessoas, porque a gente tem perguntas com respostas. Após o surgimento, após o iluminismo, né, essa certeza se tornou meio duvidosa, assim abrindo um buraco, um vazio existencial nas pessoas. Essas pessoas com esse vazio existencial são chamadas por ele de nihilistas. O nihilismo é a crença que a vida não tem valor por ela mesma. Nesse momento que a pessoa não tem, está no momento de nihilismo, ela tenta preencher esse vazio com qualquer coisa, seja mesmo com a religião, voltar para a religião, retorno à religião, ou ela tenta, por exemplo, com a ciência, ou até mesmo com as ideologias, como o socialismo, o nazismo, o utilitarismo. E essa questão de preencher com uma verdade absoluta por meio da ideologia ou por meio da ciência é uma questão muito ruim para ele. Mas também ele coloca um lado positivo do nihilismo. Com o nihilismo a gente pode ter uma reafirmação sobre os valores que a gente tinha antes, uma destruição, como ele afirma muitas vezes, uma destruição e uma reconstrução de valores que afirmem a vida. Em seu livro Além do Bem e o Mal, ele afirma que deveríamos superar o bem e o mal, porque o bem e o mal não são constantes absolutas. O bem e o mal são frutos de uma formação histórica, de um certo povo, de uma certa civilização. Para Nietzsche, não só os seres humanos, mas todos os seres vivos são movidos a partir da vontade de poder. A vontade do poder seria a vontade com que os seres vivos têm de prosperarem, de se fortalecerem, de se tornarem maiores. E a negação dessa vontade do poder é uma coisa terrível para o ser. Outra teoria de Nietzsche é o Übermensch, que uma tradução rápida seria como super-homem. Para Nietzsche, né, o objetivo da humanidade é chegar a esse Übermensch, que seria um homem ou mulher, que consegue superar os valores morais tradicionais, criando assim seus próprios valores e afirmações da vida. Nessa teoria do Übermensch, ele coloca que o homem é uma corda entre a besta e o Übermensch. A besta seria a nossa situação mais primal da humanidade, a situação mais basal da humanidade. Com a corda representa o caminho que a gente vai trilhando até chegar ao Übermensch. Amor Fati. Essa teoria foi descrita no livro Ecce Homo. Essa teoria fala que devemos não só aceitar o nosso destino ou suportar nosso destino. Nós devemos amar o nosso destino da forma que ele é. Outra teoria de Nietzsche é o eterno retorno. A teoria consiste na suposição de que quando você morrer, tudo que você viveu, todos os seus pontos altos, os seus pontos baixos, você vai rever tudo de novo. Quando você morrer, você vai rever de novo. E de novo, e de novo. Pro resto de toda a existência. Ou seja, se você tem medo dessa experiência mental, quer dizer que você não tá vivendo não tá vivendo a vida da forma mais correta possível.